O Senhor fala muito comigo. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz assim: Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. A nossa fé, ela tem que ir além das paredes da igreja. E nessa passagem, Jesus não estava no templo, estava em uma casa. O versículo 1 diz que soube-se que ele estava em casa. No versículo 2 está escrito: Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Havia obstáculos para levar o doente até Jesus. Pela porta não dava, nem pela janela. Eles não podiam aproximar-se de Jesus. E Jesus pregava a palavra. Somos privilegiados por ministrarmos a palavra de Deus às pessoas. Descobriram o telhado. O milagre só foi possível por causa da unidade daqueles 5 homens. O doente e os 4 que o carregavam. O pecado nos fragmenta. Nossa vida de independência de Deus nos deixou nessa situação. Mas nós somos indivíduos. Significa aquilo que não pode ser dividido. Pensando em nossa unidade, Jesus orou lá em João 17, rogando a Deus que nós sejamos um. É condição para que o mundo creia que nós somos dele, que nós sejamos unidos. E ele diz assim: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Os gafanhotos não têm rei, mas marcham em bando. Ninguém teme um gafanhoto, mas teme uma nuvem de gafanhotos. Ela amedronta qualquer pessoa. A igreja é uma agência do reino. A igreja é uma unidade, é um organismo. A oração de Jesus não ficou sem resposta. Mesmo sem sentir, estamos unidos nele, em Jesus. Voltando ao texto, chegaram com o homem paralítico, mas não dava para entrar. Nem pela porta, nem pela janela. Se há um alvo em sua vida, não importa se a porta esteja fechada, emperrada ou impedida de alguma forma, ou aberta, vá adiante, persevere. Se parece não haver caminho, continue a orar, a clamar a Deus, e Ele vai te mostrar um novo caminho. Deus vai mostrar para você como chegar ao lugar que Ele tem para você. Não se intimide porque não há porta nem janela. Não se intimide com isso, continue. Deus vai honrar a tua disposição, a tua perseverança, o teu esforço.
persevere um dia após o outro. Se você olha agora para o seu problema, como aqueles 4 homens chegaram naquele lugar e eles não viram de onde ia sair a solução, mas aos pouquinhos eles começaram a pensar juntos e chegaram à solução. Aqueles homens descobriram o poder da união. Eles sabiam que juntos podiam fazer algo. Levaram o homem, abriram um buraco no telhado e desceram o leito. O paralítico tinha amigos de fé. Quem são seus amigos? É preciso ter amigos. Mas mais do que isso, é preciso ter amigos que te levem a Jesus. É preciso ter amigos que te acompanhem e te levem a Jesus nas suas dificuldades. É muito importante. Amigos que nos critiquem, amigos que nos apoiam e que muitas vezes nos carreguem quando nós precisamos. Quando nos afastarmos de Jesus, temos que ter amigos que nos levem a Ele. Quando a nossa fé começa a desfalecer, quando nos entristecemos, nós temos que ter amigos que nos carreguem de volta aonde Jesus quer que estejamos. Aquele homem conseguiu 4 amigos. Com amigos ao lado, a caminhada fica muito mais fácil. Nós acabamos de cantar Divino Companheiro. Ele nunca vai te deixar, mas Ele também vai trazer pessoas para perto de você que te ajudem na caminhada. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. O versículo 5 diz que Jesus viu-lhes a fé. O que é que Jesus tem visto em você e nos seus amigos? Aonde os teus amigos têm te levado? O certo é que divididos não vamos conseguir completar a tarefa que Jesus nos deixou. Com arrogância, autossuficiência, não vamos a lugar nenhum. E muito menos no sentido coitadinho, incompreendidos. Não podemos dizer só eu sobrei. Quando nós nos isolamos, a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Não é sábio isolar-se. O sábio, ele se aproxima, ele procura ajuda, ele anda junto. Algumas pessoas dizem que o Evangelho virou comércio e que apenas ele ou ela vê isso e vive o verdadeiro Evangelho. Mas hoje, assim como no tempo de Elias, existem mais 7.000 que sobraram como você. Há muita gente pagando o preço e vivendo o Evangelho tal como está escrito na Bíblia. Tem muita gente interessada em andar no centro do caminho. Tem muita gente interessada em buscar a Deus. Você não está sozinho. Não pense que você é o único ou a única. Quando Jesus nos transforma verdadeiramente, o batista, o metodista, o presbiteriano, o assembleano, o tradicional, o pentecostal, todos se rendem a Ele. Estamos unidos nele, somos um corpo e Ele é a cabeça. Voltando ao texto mais uma vez, aqueles 5 homens estavam lá. Levaram um doente para cima da casa. Os outros 4 homens estavam dispostos a carregar o amigo. Isso é uma alegoria, irmãos. Quando você tem amigos que estão dispostos a te levar a Jesus, eles se esforçam em oração, eles se esforçam fisicamente, eles vão até você, eles levam o amigo de verdade, irmão, do cristão, é aquele que te leva até Jesus. Esse é o amigo de verdade, é aquele que está com você naquela hora difícil. Eu fico imaginando a situação desse homem. Se não fossem esses 4 amigos, eles poderiam ter chegado à porta e dito: olha, amigo, sinto muito, mas não dá, não deu. Vamos ver se quando Jesus sair, ele vê você. Vamos ficar aqui do lado de fora. Mas não é para ficar do lado de fora, é para você perseguir. Você tem que ter amigos que te levem a Jesus de qualquer jeito, que paguem o preço. Eles pagaram o preço para levar o amigo até Jesus. Não podemos desistir uns dos outros. Nosso desafio é tratar com pessoas trabalhosas. Não podemos abrir mão de pai, irmão, filho, chefe, amigo, irmão em Cristo, só porque é trabalhoso. Se você orar, clamar e, sobretudo, amá-los, eles vão chegar lá. Amém. Aquele homem teve humildade para deixar ser carregado. Depender dos amigos, isso não é fácil, irmão. Às vezes Deus permite que passemos por situações
nas quais dependemos de pessoas para nos ajudar, como aquele paralítico que dependia dos amigos. Se nos dermos as mãos, as coisas vão acontecer. Não desista dos outros porque eles não passaram no seu teste de qualidade. É hora de deixar de lado o senso crítico e prosseguir, amando sempre. Mas eles descobriram o ponto correspondente. Há um lugar certo para se tocar através do louvor, da palavra e da oração. E quando eles acharam o ponto certo, eles baixaram o leito. Antes eles procuraram, buscaram, perseguiram, olharam à volta, perguntaram o que eles queriam. E você? Parece que não tem como você chegar às promessas de Deus? Parece que não tem como você chegar àquela cura, à porta de emprego dos seus sonhos, ao crescimento espiritual, à libertação daquele problema que te aprisiona. Continue, persevere, chegue perto de amigos que te levem a Jesus. Porque se você estiver na companhia sempre de outras pessoas que nada tem a ver com Jesus, eles vão te levar para cada vez mais longe. Procure essas pessoas que querem seguir a Jesus, ore com elas, jejue com elas, clame com elas, e você vai ser fortalecido, e você vai chegar cada vez mais perto de Jesus, e você vai ouvir o que Jesus disse, admirando-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: teus pecados te são perdoados, levanta e anda. Lembre-se de que ninguém cresce espiritualmente sozinho, ninguém. Nem cresce em companhia de amigos do mundo. Precisamos uns dos outros, porque somos um corpo. Os apóstolos perseveravam juntos. Quer ver? Atos 2, 42 a 45 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. No versículo 5, Jesus, vendo-lhes a fé, disse: filho, perdoados são os teus pecados. Eles foram até aquele lugar achando que o que aquele homem mais precisava era voltar a andar. Irmãos, nós não sabemos o que é aquilo que nós mais precisamos. Aqueles amigos achavam que o que Jesus poderia fazer de melhor por ele era curá-lo da sua enfermidade. Eles acreditavam que o maior problema daquele amigo paralítico era a deficiência física. Mas Jesus tocou no ponto fundamental e deixou claro para todos a necessidade primeira ou primordial daquele homem, quando ele disse: perdoados são os teus pecados. Preste atenção. Jesus não disse para o homem que ele estava curado. Jesus disse para aquele homem, naquele momento, que ele recebia o perdão de Deus. E o salmista diz que feliz ou bem-aventurado, lá no Salmo 32, bem-aventurado ou feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, é aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não diga a Deus o que Ele tem que fazer para resolver a sua vida. Ele sabe melhor do que você. Quando a gente começa a concorrer com as pessoas, as coisas ficam difíceis. Nossa oração deve ser no sentido de mudar nossas atitudes em relação às coisas e às pessoas. Jesus sabia que aquele homem precisava, o que aquele homem precisava, e Jesus sabe o que você mais precisa. Às vezes você fica pensando: se eu tivesse isso, se eu fosse liberto daquilo, se isso não tivesse acontecido, a minha vida seria um mar de rosas. Mas o seu problema verdadeiro e central não é esse. Mas Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabia o que aquele homem precisava e foi direto ao ponto. Sabe por quê? Porque sem perdão ninguém anda. Sem perdão ninguém anda. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, a autopiedade não deixam que eu e você caminhemos, porque esses sentimentos nos paralisam. O que paralisava aquele homem não era um problema físico.
físico. O que paralisava aquele homem era um problema espiritual. Por isso Jesus não disse para ele ser curado dessa paralisia. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. O problema dele era espiritual, assim como o nosso. As nossas emoções, elas nos paralisam. Os nossos problemas mexem tanto conosco que nos paralisam. Daquele dia em diante, aquele homem mudou a sua maneira de ver a vida, com certeza. Ele chegou ali pensando como era triste a sua vida, porque ele era paralítico, ele não andava, e saiu daí certo de que a sua maior necessidade era receber o perdão de Deus, para voltar a andar no plano físico e no plano espiritual. A Bíblia diz que nós temos que crescer espiritualmente. Temos que andar para frente. E para crescer espiritualmente, nós precisamos que Jesus toque no ponto correspondente, no ponto certo. O meu e o seu problema não é a falta de dinheiro, não é a falta da porta aberta, não é um problema com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido ou com a sua esposa, ou a falta de um marido ou de uma esposa ou de um filho. O seu problema e o meu é muito mais profundo, e é lá que Jesus quer tocar hoje. Só Deus pode consertar. Pare de ficar remoendo o passado. Perdoar é não guardar ressentimento. Perdoar é não sofrer quando se lembra daquilo. Quando nos lembramos de uma dor física que aconteceu no passado, será que nós voltamos a sentir aquela dor? O que acontece quando você lembra de um corte no dedo, de um corte na perna, de um braço quebrado, de uma ferida, de uma dor no estômago, de uma dor de cabeça? Você volta a sentir a dor? Não. Quando perdoamos realmente, não sentimos mais dor. Jesus perdoou o pecado e o homem foi capaz de andar, de caminhar e de crescer. A partir daquele dia, o quadro da vida dele mudou, porque ele andou. Se você continuar na mesma situação, o quadro da sua vida não muda. Você tem que andar, caminhar, crescer para o quadro da sua vida mudar. Amém. Mas os fariseus discutiam a legitimidade de Jesus para realizar o milagre do perdão dos pecados, que fez com que o homem voltasse a andar. Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Por que pode perdoar pecados, se quem pode perdoar pecados, se não só que é Deus? Aqui nós aprendemos a discernir os milagres de Deus dos outros muitos milagres que acontecem à nossa volta. O milagre de Jesus vai além da cura física. Eu sempre digo que o maior milagre que Deus fez na minha vida não foi me curar 3 vezes quando eu fui desenganado. Não! Jesus foi muito além da cura física. Jesus tinha um plano muito mais profundo para mim do que aquela enfermidade física. O que ele queria era tocar na minha alma. O que ele queria era uma mudança muito mais profunda. E todas as 3 vezes o que ele fez foi uma cura muito profunda, não no físico, mas nas emoções. O milagre de Jesus sempre vai além da cura física. E só quem percebe isso é quem está no mesmo espírito. Sim, porque o milagre físico, irmãos, logo você esquece. Você não sente mais a dor. Se você me perguntar como era a dor que eu senti no dia que foi tirado o tumor da minha cabeça, a dor que eu senti nos olhos quando eu quase fiquei cega, eu posso até descrever, mas eu não sinto mais nada, passou, eu não volto a sentir. Jesus vai muito mais fundo. Ele não quer resolver os seus problemas materiais e a sua cura física apenas. Ele quer ir muito mais fundo. Deus não está interessado apenas na nossa cura física e na solução dos nossos problemas materiais. Ele quer curar a nossa alma, os nossos sentimentos e fazer com que andemos para frente, rumo ao crescimento espiritual, porque com a alma doente ninguém cresce. Esse é o problema. Uma vez eu perguntei a Deus por que a minha vida espiritual era assim.
E o Senhor respondeu de uma forma muito clara. Mas muito clara. Ele me deu uma mensagem que há muito tempo eu não prego. Sobre os 4 tipos de solo. Deus quer arrancar toda a erva daninha daqui de dentro. Para que nós possamos crescer de forma sadia. E a partir daquele dia eu comecei a compreender o que Deus queria fazer na minha vida. Algumas doenças físicas podem alejar a alma das pessoas por causa do sentimento de inferioridade, do fato de achar que é um coitadinho, uma coitadinha. A alma doente não cresce, não vive a vida abundante que Deus tem para nós nesse mundo. A vida abundante não é no céu, é aqui. Mas esse milagre tem outra particularidade importante. E está registrada nos últimos versículos do texto lido. E diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Imagine a cena. Aquela cama que antes representava o seu infortúnio, representava uma prisão. Ele agora levantava e carregava nas costas aquela cama. Ele passou com aquela cama nas costas no meio dos críticos, no meio daqueles que censuravam, no meio daqueles que não acreditavam. Aquela cama levantada agora não era mais uma prisão, era um troféu que ele carregava. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Tudo aquilo que te tira o sono, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te aprisiona, Ele quer dizer para você levantar e andar. Em nome de Jesus, o que te aflige hoje, essa situação de angústia que faz você dormir pouco, prepare-se. O que Deus quer fazer é para você passar com a tua vitória no meio de todos. Eu não sou triunfalista e nem gosto dessas mensagens triunfalistas, mas eu estou falando do que Deus tem feito na minha vida. Essa cura é profunda. O que te aflige hoje vai ser um troféu na sua mão. Amém. E você vai levantar esse troféu diante de quem disse que não ia dar certo, que você não ia conseguir, que você não ia chegar lá. Quem não acreditou vai ver você transformado e vitorioso. Amém. Jesus disse que não se acende uma lamparina para colocar debaixo da cama. É para colocar em lugar de destaque, para todos verem, você e eu somos luz do mundo. É por isso que Ele vai fazer isso. É para colocar em lugar de destaque. Quando Jesus viu aquele homem e diante do esforço dos amigos, o milagre de Deus aconteceu. Mas Deus não faz milagre para preguiçoso. Lembre-se de Bartimeu. Bartimeu clamou e insistiu em falar com Jesus. Ele gritava à beira do caminho: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os outros diziam: cala a boca, não incomodes o mestre. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela enfrentou a multidão, sangrando, se esvaindo. Mas ela enfrentou a multidão até conseguir tocar em Jesus no meio da multidão. Lembra de Josué e o povo com as muralhas de Jericó? Quando eles obedeceram às ordens de Deus, durante 6 dias, deram uma volta. No 7º dia, Deus derrubou as muralhas para eles. Portanto, temos que continuar, temos que perseverar, temos que trabalhar, temos que continuar crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando os amigos viram um homem levando o leito nas costas, eles sentiram que a vitória foi coletiva. A vitória não foi só do doente. A vitória foi de todos eles. Não há nada melhor do que poder compartilhar com quem te ajudou a vitória alcançada. Não há nada melhor do que aquele abraço, aquelas lágrimas
junto com alguém que te ajudou, que orou por você, que te carregou muitas vezes, que intercedeu por você, que te estendeu a mão. Glória a Deus. É muito triste quando alguém tem uma vitória e não tem com quem compartilhar, irmãos. Deve ser horrível. Em todos os sistemas, doutrinas e religiões, o Deus deles está muito longe. Muito longe. Não anda com eles, não se mistura. Você não vê por aí um adesivo dizendo: Allan Kardec te ama, Buda morreu por você, Maomé te dá vida abundante, Krishna vai voltar. Nada disso você vê. Mas Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus não está morto. Ele ressuscitou de entre os mortos. Ele está vivo para te dar vida abundante. E mais, Ele vai voltar para te buscar. Aleluia. Temos que encontrar amor e amizade sincera. Temos que orar mais, buscar mais a Deus para que Ele nos transforme a igreja. A conquista do paralítico foi uma conquista coletiva, uma conquista de todos. Mas há pessoas que vivem carregadas e não querem ficar boas. Porque como é que vão chamar a atenção dos outros? Não deveria existir crente fraco. O Espírito que habita em nós é um Espírito de força, de fé, de unção. As pessoas sabiam que aqueles apóstolos tinham estado com Jesus porque eles tinham intrepidez. Eles eram corajosos, eram fortes. O homem voltou para casa com suas próprias pernas por causa da união. Conta uma história que um hospício tinha 400 doentes mentais e só 2 enfermeiros. Então perguntavam para eles: mas vocês não têm medo de uma rebelião? São 400 doentes mentais e só 2 enfermeiros. E eles diziam: não temos medo nenhum. Cada um deles vive no seu próprio mundinho. Não há risco e não há mesmo. Nós estamos conectados, somos um corpo. Se você e eu prejudicarmos os outros, também nos prejudicaremos. Ame a sua família, seus irmãos em Cristo, seus amigos. Perdoe e seja perdoado por Deus. Sejamos um. Temos que lutar juntos porque a vitória é de todos nós. Nós somos indivíduos. Indivíduo não se divide. Somos um em Cristo. Amém. Jesus querido, obrigada por tua palavra, Senhor. Que ela penetre profundamente em nossas mentes e em nossos